Estamos de volta, salve salve para você, e aí, tudo bem, tudo certo? Mais uma aula de hardware, mais uma aula de componentes, mais uma aula de conceitos, né? Que conceito não tem nada, porque eles pedem tudo hoje em concurso, o cara tem que ser fera na informática, né? Para responder as questões de hardware, das questões de TI, tá? Hoje na aula 4 vamos falar de fonte de alimentação. Então ó, tivemos a primeira aula com introdução, tivemos a segunda aula falando um pouco da história e da evolução do computador. Na terceira aula falamos ali da parte de gabinetes, né, dos tipos de gabinetes, arquiteturas, né? Agora a gente vai entrar nas estruturas internas ali dentro do gabinete, né? Vamos começar com fonte, com a fonte, tá? Então olha só, pessoal, fonte é o seguinte, é uma estrutura. Ô Vinícius, joga uma fonte aí, pum, joga aí, Vinícius é o nosso amarelo, bota lá. Aí olha só, apareceu uma fonte aí para você. Essa fonte você percebe que ela é cheia de cabinhos, né? É cheia de conectores. Esses conectores vão se interligar ali na placa-mãe através de pinos, tá certo? Através das pinagens. Muito bem. E aí é o seguinte, nós temos dois tipos de fontes, tá? Dois tipos de fonte. Nós temos a fonte AT e temos fonte ATX. Lembrando que nós estamos falando de Intel, tá? Nós não estamos falando de arquiteturas da IBM, né? Arquiteturas da Apple, né? Então aí você tem nomes diferentes, tá? Então o que cai em concurso é Intel. Para você que já está estudando informática, vai falar, não tem só esses dois tipos de fonte. Não, tô dando aula para concurso. Então concurso público é Intel, esquece o resto, entendeu? Então beleza, Intel você tem AT e ATX, que são as fontes mais utilizadas no mercado hoje em dia, né? AT, desligamento manual, isso aqui já é uma fonte antiga, já está em desuso, os computadores hoje não vêm mais com fontes AT, e depois foi lançada a ATX, que o desligamento automático, são fontes mais recentes, tá? Exemplos de fonte AT, antigamente nos anos 90, principalmente no Windows 98, no Windows 95, você percebia isso. Você mandava desligar o computador, aparecia uma mensagem lá, o seu computador está sendo desligado. Aí você via que aí depois aparecia outra mensagem, o seu computador pode ser desligado com segurança, ou seja, ele não desligava o computador. Por quê? Porque o processador não conseguia mandar uma mensagem para a fonte dizendo o seguinte, ó, vamos desligar, minha filha. Desliga, desliga, desliga. Não tinha essa mensagem entre o processador e a fonte, tá? E aí o tempo foi passando, lógico, e isso era terrível, porque você tinha que toda hora apertar o botãozinho lá para desligar o computador, né? Não tinha, hoje não. Hoje, por exemplo, se você está aqui assistindo essa videoaula, clica aí no botão iniciar e clica em desligar e tchau. Porque aí vai desligar o computador, não faz isso não, né? Mas aí vai desligar o computador. O que acontece? Hoje a fonte conversa com o sistema operacional, hoje a fonte conversa com o processador, tá? Porque a fonte usada hoje é a fonte o quê? ATX, tá? Então marca no seu caderno aí, as fontes utilizadas no dia, a fonte ATX, onde consegue conversar com o processador, porque ela possui o que a gente chama de chicote, tá? O chicote é um cabinho que liga a fonte no processador, tá? Então, assim, agora os dois conseguem se comunicar através do chicote, tá? O chicote, ele é feito por 4 pinos, tá? São 4 pinos que formam o chicote. 4 pinos que formam o chicote. Ô professor, já começou a ficar chato a aula, né? Eu percebo que a partir da aula 3 a coisa já ficou chatinha. Agora você já está entrando em termos técnicos, meu amigo, prepara a cabeça, tá? Por isso que eu vou dividir essas aulas em aulas pequenas de 10 minutinhos, 15 minutinhos, coisa rápida, porque senão você pede para sair, tá? É muita coisa. Então, ó, as pinagens, né, são pinos que você tem na fonte, tá? São encaixes que você tem na fonte e dos pinos da fonte 4 vão para o processador para ser conectado no processador, são os chicotes, tá? Ó, outra coisa que já caiu em concurso, aliás, um concurso que eu sempre lembro dele, porque foram 20 questões de informática,
20 questões de informática. Concurso do Superior Tribunal Militar 2011 CESP. Nessa prova da CESP, 20 questões de informática. Uma das questões era o seguinte, que a fonte ATX possuía a tecnologia Good Power, que permitia a estabilização da energia, né? E certo, olha só, Good Power é uma tecnologia da Intel que permite estabilizar a energia nas fontes ATX. Por isso, minha senhora, que você que está assistindo essa aula hoje, tem algum estabilizador aí no seu computador? Você que está usando o computador de mesa, tem estabilizador? Seu computador ele foi adquirido a partir dos anos 2000 para cá? Então não precisa de estabilizador. Sabe por quê? Porque hoje a própria fonte ATX, ela já faz essa estabilização da energia. Ela já consegue estabilizar o sinal. Graças à tecnologia Good Power. Antigamente não tinha estabilizador, a fonte não conseguia estabilizar a energia. Por isso que a gente botava estabilizador e ficava socando o pé naquele troço que ficava embaixo na mesa toda hora, desligando o computador. Então hoje não tem mais estabilizador, não precisa mais estabilizador. E hoje praticamente todas as fontes vêm com a tecnologia Good Power, até fontes de TV, fontes de smartphones, tablets, tudo vem com a estabilização da energia, tá? Good Power permite, né, lançar a energia estabilizada. Tá aqui, ó, estabilizada, beleza? Bom, outra coisa sobre pinagem. Fonte ATX possui de 20 a 24 pinos, tá? Lembrando que as fontes de 24 pinos são as que têm o chicote, tá? De 20 pinos também tem chicote. Aí no caso possui 16 pinos mais 4 pinos para o chicote. Aqui 20 pinos mais 4 pinos para o chicote, tá? Depois, ô Vinícius, lança aí uma telinha agora para a galera ver como que são os pinos de uma fonte. Então pega ali do slide, ó, galera, tem um slide, tá? Você que está assistindo a videoaula, essas videoaulas de hardware, sempre vou estar lançando algumas telas para você, porque infelizmente depende disso aí, porque você tem que ter a coisa visual, tá? Então aí é o seguinte, segue o meu slide, a minha aula online, ela segue certinho o slide que vocês têm aí, tá? Que algumas imagens do slide a gente vai ficar lançando aqui nas telas, tá? Então agora você está visualizando aí, de novo, a mesma fonte que eu tinha falado para o Vinícius colocar, você percebe esses fiozinhos coloridos, inclusive eu já vi em concurso público perguntando qual era a voltagem de cada fio da fonte. Aí você fala, não é possível isso. Possível, meus amigos, tá? Dependendo do concurso, dependendo do salário, eles perguntam tudo, até o ancestral daquele fio. Então é uma loucura, tá? Então beleza, então ó, não esquece que tem fonte ATX, fonte AT, ATX vem Good Power, vem com 4 pinos a mais, né? E o AT é uma fonte já antiga, né? Não se comunica com o processador. Pessoal, no quesito energia, toma cuidado com o seguinte. A fonte está bem aqui, ó, dentro do gabinete, tá? Então, quando a energia vem para ela vem em 110 ou 220 volts. O que acontece? Se perguntaram na prova assim, uma fonte conectada numa rede de 110, envia para a placa-mãe 110 volts também, certo ou errado? Aí você fala, tá certo, não, tá errado. Uma fonte conectada no 220, vai levar para a placa-mãe 220, errado. Vai levar para a placa-mãe 110, errado. Aí você fala, então vai levar o quê? Vai levar, meu amigo, bem menos do que a voltagem de entrada, tá? Ó, a voltagem de entrada é bem menos aqui do que a voltagem de que você conectou realmente o seu equipamento, tá? Então, a sua fonte, mesmo numa voltagem de 220 volts ou 110 volts, vai levar para a sua placa-mãe mais ou menos 45 volts. E dependendo de placa-mãe, vem até menos. Aí você fala, meu Deus, então quer dizer que a energia ela é reduzida aqui na fonte, é reduzida. Essa redução da carga elétrica, nós chamamos isso de potência. Quanto maior a potência, maior a voltagem de saída. Quanto menor a potência, menor a voltagem de saída, tá? Então, ó, as potências da fonte é lida em watts, não esquece, ou watts, né?
Nós temos fontes de 1.500 watts até de 150 watts até 1.500 watts, tá? Lembrando que quanto maior a quantidade de watts, maior a energia que entra na placa-mãe, tá? Não esquece isso. Outra informação importante, a energia da sua rede ela é AC, ou seja, corrente alternada. A fonte ela transforma isso em corrente contínua, então a fonte transforma, você pode colocar aí, transforma corrente alternada em, tá? Coloca aí, em corrente contínua, tá? Não esquece disso. Ô professor, mas isso não é um pouco de estudo não é um pouco de estudo de elétrica com eletrônica? Sim, pessoal, vocês estão estudando hardware. O hardware detalhado é esse. Aqui no canal é detalhado, tá? Muito bem, então não esquece desse tipo aqui de transformação de corrente alternada para contínua. Sempre vai entrar muita energia e vai entrar muita energia, mas a saída para a placa-mãe vai ser bem menor, tá? E não esquece que as fontes possuem potência. Vem cá, mas professor, para que então que eu vou colocar uma fonte com uma maior potência? Simples. Vai que você tem um computador que você precisa melhorar ele, fazer um upgrade nele, né? Melhorar é você fazer um upgrade, trocar equipamentos dele. Por exemplo, você comprou um computador na Casa Bahia ou no Magazine Luiza ou sei lá onde. Você comprou um computador e ele vem com uma memória simples de 256 MB de memória de placa de vídeo. E aí você vai jogar lá um jogo Counter-Strike da vida, não roda. Aí você vai lá na assistência técnica e o cara fala, você tem que colocar uma Radeon na sua placa-mãe. Ah, então conforme for os equipamentos que eu vou colocando aqui na placa-mãe, que eu vou melhorando, mais energia eu vou consumir, é isso? Exato. Ou seja, maior tem que ser a sua potência na fonte, tá? Então, pessoal, se você vai fazer upgrade na sua placa-mãe, se você vai colocar equipamentos ali, você precisa de fontes com a maior voltagem, aliás, uma maior potência, tá? Então, se cair na prova, sim. Para fazer o upgrade é necessário, em alguns casos, aumentar a potência da fonte? Sim, tá? Mais energia tem que ir para a placa-mãe, tá certo? Então, pessoal, essa parte aqui de fonte é extremamente importante. Fechamos aí, tá bom? Aula que vem vamos falar de outros assuntos. Aí a gente vai falar da placa-mãe, classificação de placa-mãe. Depois a gente vai entrar no subsistema básico de funcionamento dos computadores, que é a lei de Turing, que a gente vai ter que estudar ali. E depois o estudo das memórias, que é a parte também tem muita coisa para falar ainda. Então vamos com calma, vamos lá. Então até a próxima aula. Valeu!